Eu sou o Anderson Júlio e hoje eu vou ensinar você a como escolher a sua máquina de costura industrial para trabalhar com suas peças de artesanato, costurar suas bolsas, estruturadas ou não, couro, sintético. Por que isso é importante? Porque quando eu comecei eu tive essa dificuldade e a experiência que eu adquiri eu acredito ajudar você a tomar uma boa decisão na hora de uma compra inicial para depois você ir graduando aí nas suas aquisições, seus maquinários, tudo bem? Mas antes eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Aí embaixo na descrição do vídeo tem o link para o meu grupo no Facebook. E esse grupo eu estou reunindo pessoas que, como você, têm interesse de aprender mais, aprofundar sobre o assunto. E para você ter uma ideia, esse vídeo que você está vendo hoje já foi postado lá no grupo. Então lá você tem um atendimento diferenciado, eu posso interagir com você, tirar suas dúvidas e continuar te ajudando mais, tudo bem? E não se esqueça de se inscrever aí no canal, também deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que também querem aprender como você, tá ok? Então vamos lá para a tela do computador, porque eu vou te mostrar alguns modelos de máquinas e suas aplicações e como que você vai fazer uma pesquisa, talvez para decidir qual máquina você vai comprar. Aqui no fundo, olha, você vê uma máquina de coluna que eu adquiri para costurar um tipo de bolsa, que não foi a primeira aquisição, justamente que no meu caso deveria ter sido a primeira aquisição. Ao fundo ali também, olha, eu tenho uma máquina de costura reta, industrial, que eu uso para outras aplicações. E tem também máquina de costura doméstica. Então aí durante o vídeo você vai ver alguns comentários que eu acredito que vai te ajudar. Então vamos lá. É muito importante você saber exatamente qual tipo de máquina industrial que você vai adquirir. E também saber o tipo de transporte. Nós temos aí as máquinas industriais com transporte simples, transporte duplo, transporte triplo. Então, cada uma com a sua aplicação. Então, nós vamos começar vendo alguns tipos de máquina. Eu já vou adiantar para vocês que são dezenas de modelos de máquinas de costura industrial. Então, você vai se atrelar ao seu ramo de atividade. Então, vamos ver as aplicações e vamos abrir a mente aí para esse maquinário aí que a gente pretende usar, adquirir e desenvolver nosso trabalho, tá bom? Bom, então para nos auxiliar a entender aí o tipo de máquina que a gente vai adquirir, vou usar esse site aqui da Ivomac, que tem uma linha excelente de produtos de máquinas industriais, né? Vamos ver mais detalhadamente aqui os tipos, né? E aí a gente vai pensando, bom, se aplica ao meu produto, eu vou fazer calçado, bota, que tipo de trabalho, né? Cintos, bolsas masculina, bolsa feminina, pochete, mochila. Então vamos ver aqui, ó. Começando, a primeira máquina industrial que ela exibe é essa máquina que é a máquina de braço. Essa máquina de braço, logo na descrição aqui, ó, já fala basicamente, ó, que ela é ideal para bolsas, pochetes, calçados de segurança, coldres e bainhas, tapeçarias. Então, o ideal é a gente ver essa máquina em funcionamento, ela costurando, né? E no próprio site aqui, olha, tem alguns vídeos, mas é bem precário. Você vai encontrar mais no YouTube, tá? Vamos voltar um aqui. Ó, máquina de coluna. Essa aqui é a girafa, que é uma coluna maior chamada máquina girafa. Então essa de coluna, essa aí 3000, 1D1, inclusive é a que eu tenho. É de uma agulha. Essa aqui me parece que é transporte simples, então vamos ver igual a minha. Vamos ver um vídeo dela costurando aqui, ó. Podia todas ter vídeo nesse site, mas não tem vídeo para todas, não é só um exemplo mesmo. Aqui a pessoa está costurando o calçado, aquela parte superior, né, do calçado. Eu esqueci o nome que dá. Então, pessoal, nós temos além da máquina de coluna que a gente viu um trechinho do vídeo aí costurando, né? Ela tem essa característica, né, que dá para você encaixar um calçado tranquilamente aí, umas peças, um calçado não, dependendo do calçado, né, dependendo do tipo de costura.
É mais no caso de bolsas mesmo. Continuando aqui, ó, na parte industrial, tem umas bolsas mais altas, né, mais profundas, que de repente essa industrial aqui, olha, a girafa. Então essa máquina aqui, a girafa, vamos ver a aplicação, olha. Olha aqui, a altura, né? Tem um vídeo sobre ela, parece que tem, ó. Então vamos ver aqui um vídeo. Aqui diz, executa costura em canos de botas. Ah, interessante. Então tem aquelas botas lá grandona, ó, canos de bota. Como que a pessoa consegue costurar aquela bota daquele tamanho? Então é usando esse tipo de máquina, pessoal. Máquina correta para o trabalho correto. É cabedal, lembrei. Cabedal. Cabedal. Então essa parte superior do calçado chama cabedal. E ele está usando a máquina de girafa aí, parece, né? Bem antigo o modelo, parece. Mas olha como que fica fácil fazer costura nesse tipo de costura. Tipos aqui, né? Braço, coluna e girafa. Temos aqui, essas é interessante, agulha dupla. Olha. Alguns tipos de trabalho exige, aqui ela tem duas canelinhas, né? E é dupla agulha também, ó. Provavelmente o transporte também é triplo, olha. Então aqui, ó, máquina de duas agulhas, laçadeiras grandes, triplo transporte. Por que que é triplo? Ó, o triplo transporte, você entenda que é o calcador tracionando mais o dente de baixo, né, a serrilha de baixo ou dente, mais a agulha. Então são três peças em movimento de tração, puxando o material. Então dificilmente vai ficar um ponto montado no outro, dificilmente vai passar um ponto, dificilmente vai ter diferença entre os pontos, porque ela puxa de uma maneira bem exata o material, mesmo materiais de bitola maior. É versátil, efetua costura dupla paralela, né? Vamos ver se tem um vídeo dela aqui, parece que não tem vídeo, tá? Vamos ver se tem no YouTube, então. Bom, então essa aí é de coluna com duas lançadeiras, com duas canelinhas, duas agulhas, transporte triplo. Então quem mexe aí com capotaria, tapeçaria, às vezes usa esse tipo de costura dupla. Uma máquina muito robusta. Então aí, a aplicação e o recurso da máquina. E daqui para frente, pessoal, a pesquisa é essa. Tem muitas máquinas interessantes. Eu achei essa aqui, olha, que eu não conhecia. Essa daqui, ó, é a máquina de braço giratório. Qual que é a aplicação dela? Que vai mostrar, olha, para costura de bolsas estruturada, pastas, malas, canos de bota e outros, oferecendo mais controle de velocidade. Então ela faz basicamente o que a de coluna faz, mas te dá um movimento de direção, porque quando essa base ela gira, você gira também a direção da costura. Isso é muito interessante em algumas malas, né, com a estrutura, com a base, que a gente fica olhando o produto, pensa em, gente, como que eles conseguiram costurar aqui? Então às vezes é usando isso, uma máquina especial, né, para conseguir colocar o ponto naquele local específico ali naquela peça, independente daquela estrutura, que às vezes a estrutura é até rígida, bem dura, né? Tá bom, pessoal? Então esses foram os tipos de máquina industrial. E é importante você entender não só os tipos e as suas aplicações, mas também entender aquela parte do transporte. Então, quando for adquirir, observa isso, se ela é transporte simples, se é duplo, se é triplo transporte. Porque às vezes você pesquisa um produto na internet e às vezes você acaba comprando outro, porque não prestou atenção nesses detalhes, tá? Então, como eu disse aí, olha, entra no grupo do Facebook para que você possa ter em primeira mão os vídeos e que você possa também interagir comigo, deixando suas perguntas. Eu vou fazer questão de ajudar vocês. Ó, essa é a minha máquina de coluna Ivomac, é a CI 3000, e ela é uma máquina de coluna transporte simples.
Por que que ela é transporte simples? Então nela aqui eu consigo exemplificar para vocês, olha, que ela tem o rodízio, que ele só tem a função de pé calcador. Então pé calcador no formato, né, rodízio. E o transporte dela é simples porque ele é feito com a serrilha. Então tem aqui a serrilha, que à medida que a máquina funciona, a serrilha transporta o material para trás. E observa o movimento da agulha. O movimento da agulha ele é vertical, retinho. A diferença do duplo transporte, olha, é que além de ter a serrilha transportando, a agulha ela faz também um movimento assim, olha, puxando. Ela introduz o material, fecha o ponto e arreda para trás. Então, se a máquina ela fizer esse movimento de agulha também, aí é transporte duplo, porque transporta tanto na serrilha quanto no movimento da agulha. Essa minha agulha não transporta, ela só vai para cima e para baixo, então ela não tem a característica do transporte duplo, tá ok? Eu ia preferir que fosse transporte duplo, viu pessoal? Mas eu não consegui adquirir na época, estava um pouco mais caro do que esse modelo que eu encontrei usado, tá? Mas atende muito bem. Depois eu vou mostrar os tipos de materiais que eu costuro nessa máquina. Então observa aí agora o transporte duplo. Olha. A agulha ela movimenta junto com a serrilha. Então ela faz esse movimento. Olha, quando ela fura um material, já é puxado para trás, fazendo também o tracionamento. Então, o trabalho de movimento da agulha junto com a serrilha caracteriza então o transporte duplo. Isso ajuda bastante a tracionar materiais mais grossos, tá, pessoal? Diferente da minha máquina que eu mostrei anteriormente, a agulha ela só vai para cima e para baixo. Ela não traciona igual esse modelo aí que eu estou mostrando, que também é uma Ivomac. Tá ok? Bom, nesse exemplo aí agora também é uma Ivomac e transporte triplo, a máquina de coluna também. Aí você vai observar o pé calcador e a agulha movimenta tracionando o material. Então, dois componentes em cima, agulha e calcador tracionando e a serrilha embaixo também tracionando o material. Então, esse transporte triplo ele é muito bom quando tem materiais mais grossos, com muitas camadas, talvez um couro, com um forro, com uma lona e tudo sendo costurado junto ali. Então, quando você tem essa característica do transporte triplo, você tem uma força nesse tracionamento, né, uma segurança para fazer costuras nesses materiais. Geralmente também usa-se, né, uma espessura de linha mais grossa, uma agulha mais grossa, né? Depois eu vou fazer uma aula somente falando das agulhas, né, que eu uso, por exemplo, na minha Ivomac CI 3000. Então, esse é o transporte triplo, olha o movimento. Então, esse recurso também existe nos outros modelos, tá, pessoal? Na reta, na girafa e nos outros modelos de máquina. Hoje você aprendeu então os tipos de máquina de costura, as aplicações, como que você vai fazer essa pesquisa baseado no produto que você desenvolve ou quer desenvolver. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal. Uma coisa muito importante, entre lá no grupo do Facebook que está aí na descrição do vídeo, porque esse vídeo que você viu, olha, o pessoal já viu na terça-feira. Então você vai ter em primeira mão. E lá no grupo também eu te dou uma atenção individualizada, tirando suas dúvidas e ajudando você aí no seu crescimento, no seu aprendizado, tá bom? Então entra lá no grupo. Pausa aí, entra no grupo, tá? Obrigado por chegar até aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, aí ó, vai aparecer outros vídeos interessantes para você assistir aí no canal, tá ok? Clica lá. Clica aí, ó, tá os vídeos aí, ó. Clica aí. Até breve. Tchau.